Dia! Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática, módulo 15, página 403. Estratégias de cálculo com porcentagem. Então, no módulo 15, nós vamos trabalhar com porcentagem. Nós temos aqui a abertura do módulo com um mapa das taxas de obesidade no mundo. Acompanhem aqui comigo. As regiões cinza, sem informação, região verde, tem obesidade maior que 10%, as regiões que estão em laranja, de 10 a 20%, de vermelho, a taxa de obesidade é de 20 a 30%, as que estão no tom mais escuro, um tom de marrom, a taxa de obesidade é de 30 a 40%. E temos uma perguntinha aqui da abertura do módulo, certo? O que a imagem e os dados apresentados lhe sugerem? Pensem um pouquinho. Então, nós temos que a imagem e os dados apresentam dados percentuais, as informações em forma de porcentagem sobre a obesidade no mundo, certo? Agora vamos para a página 404. A porcentagem no cotidiano. Você já reparou como a porcentagem se faz presente em nosso cotidiano? Nós utilizamos muito no nosso dia a dia cálculos com porcentagem. Ela não é apenas assunto da disciplina de matemática na escola, então ela aparece mesmo no nosso dia a dia. Nós utilizamos com muita frequência. É utilizada nas diferentes mídias para apresentar os resultados de pesquisa, seja em tabelas ou gráficos, ou para estabelecer comparações. A porcentagem é indicada pelo símbolo da porcentagem, que se lê por cento. Então, o símbolo, eu acho interessante vocês grifarem. Esse símbolo significa por cento. O que significa, por exemplo, a frase 10% da população mundial é obesa? Seguem algumas possibilidades. Em cada 100 pessoas, 10 são obesas. Em cada 10 pessoas, uma é obesa. 10 centésimos ou 1/10 da população mundial é obesa. 10 centésimos nós sabemos que é o mesmo que 0,10. 1/10 nós sabemos que é o mesmo que 0,1. Então, 0,10 ou 0,1 da população mundial é obesa. Como você pode ver, essas escritas são representações para a porcentagem relativa ao contexto apresentado. Você já estudou todas elas. Agora vamos ampliar nossos conhecimentos com estratégias de cálculo mental com porcentagens. Nós vamos trabalhar com técnicas para facilitar o cálculo da porcentagem, com divisões por 2, por 4, por 5, por exemplo. Cálculo com porcentagens na calculadora. É interessante aprender também como usar a calculadora para o cálculo da porcentagem e também análise de dados percentuais ou em porcentagens. Você já estudou. O você já estudou, eu fiz um quadro maior para facilitar a explicação. Vamos lá? Esse quadro do Você Já Estudou é muito importante. Vocês podem grifar, escrever importante. Equivalência entre representações de porcentagem. No quinto ano, você conheceu algumas porcentagens que podem auxiliá-lo em cálculo mental. Vamos recordá-las? Então, agora vem a revisão. Esse conteúdo já foi trabalhado no quinto ano. 100%, sempre 100% correspondem ao todo referência ou total.
Então, 100% é o nosso todo referência, nosso total. Se o total é 100%, 50% corresponde à metade. Então, se o exercício pede para você encontrar 50%, você vai dividir o valor por 2, porque 50% é metade. E como você encontra a metade? Dividindo por 2. É uma dica muito importante. 25% é a metade da metade. A metade de 50% é 25%. 25%, como é a metade da metade, é a quarta parte. Como você encontra 25%? Do 100% para chegar em 25%, nada mais é que uma divisão por 4. Então, vocês precisam guardar isso. 50% é a metade, é uma divisão por 2. 25% é a quarta parte, é uma divisão por 4. 75% são 3 quartos. Como você encontra 75%? Você acha 25% dividindo por 4, depois é só multiplicar por quem? Por 3. Então, para encontrar 3 quartos, você vai dividir por 4 e depois multiplicar por 3. 10% é a décima parte. Prestem atenção, de 100% para chegar em 10% foi dividido por 10, porque 10% é a décima parte de 100. Como você vai calcular 10% de uma forma direta? Dividindo o valor por 10. Agora, 20%. De 100% para chegar em 20% é uma divisão por 5. Então, 20% é a quinta parte de 100%. Todos os exercícios que pedirem 20% é só lembrar que é uma divisão por 5. Como eu encontro 1%? 100% dividido por 100 é 1%. Então, 1% é a centésima parte de 100%. Como você encontra a centésima parte? Dividindo por 100. Então, é muito importante que vocês guardem essas informações. 50% de um valor, você encontra dividindo por 2. 25% de um valor você encontra dividindo por 4. 75% de um valor você encontra dividindo por 4, porque aí é 25%. Para transformar 25% em 75%, é só multiplicar por 3. Então, 75% de um valor você divide por 4 e em seguida multiplica por 3. 10% de um valor. É só dividir o valor por 10. 20% de um valor de uma quantia. É só dividir essa quantia por 5. 1% de um determinado valor. É só pegar esse valor e dividir por 100. Voltei aqui na apostila. Estratégias para calcular porcentagem. Após discutir sobre obesidade e hábitos alimentares saudáveis, o professor Cláudio fez uma pesquisa de opinião por escrito com seus alunos. Os alunos, individualmente, deveriam assinalar os tipos de alimento e bebida que consomem diariamente. Após a tabulação dos dados obtidos na pesquisa, Cláudio organizou alguns deles em uma tabela, representando-os em porcentagem e arredondando-os para a unidade inteira. Veja a tabela na página seguinte. Então, vamos para a página 405. Página 405. Tipo de alimento e bebida ingeridos diariamente. Porcentagem de alunos que assinalaram afirmativamente. Fruta, 75%. Legumes nas refeições, 50%. Suco natural, 40%. Produto industrializado, 15%. Refrigerante, 25%. Biscoito recheado, 20%.
A partir dos dados relacionados na tabela, o professor Cláudio propôs à sua turma alguns cálculos com porcentagens. A pesquisa foi respondida por 32 alunos. Então, os nossos cálculos serão feitos com 32 alunos. Número 1. Quantos consomem fruta diariamente? Vamos analisar. Fruta está aqui, a porcentagem é de 75%. Veja o raciocínio de 3 alunos da turma. Então, nós temos o raciocínio da Alice, do Pedro, da Joana. 75% de 32. Nós sabemos que 75%, o que significa o porcento? Por 100. Então, 75% são 75 por 100. 75 centésimos de 32. 75 centésimos é o mesmo que 3 quartos de 32. Como você encontra 3 quartos de 32? Pega o 32, divide por 4. 8. 8 vezes 3, 24. Esse foi o raciocínio da Alice. O que o Pedro fez? Ele pegou 32, dividiu por 4, achou o quê? 28, certo? Ele dividiu por 4 porque ele pensou que dividindo por 4 ele encontra o quê? 25%. Para chegar em 75%, ele pegou o 8, multiplicou por 3, encontrou os mesmos 24. Então, ele dividiu 32 por 4, depois multiplicou por 3, chegando a 24. O que a Joana fez? 32 dividido por 2, 16. Ela encontrou 50%. Depois ela pegou 16, dividiu por 2, encontrou 8, que são 25%. Somando 50% com 25%, ela encontrou aqui 75%. De uma outra maneira também, 16 mais 8 é 75%, 24. 3 alunos que usaram estratégias diferentes, mas o que é interessante? Os 3 chegaram ao mesmo resultado. Então, nós sabemos que dos 32 alunos da turma, 24 consomem fruta. Analise o raciocínio de cada um dos estudantes. Como eles pensaram em 75%, eu escrevi aqui detalhadamente para vocês. Alice transformou a porcentagem em fração, reduzindo-a a uma fração equivalente, 3 quartos, e calculou 3 quartos de 32, obtendo 24. Eu preciso que vocês coloquem a resposta completa na apostila de vocês, como eu estou fazendo aqui. O que o Pedro fez, né? Pedro calculou diretamente 3 quartos de 32, também obtendo 24. O que a Joana fez? Joana fez a metade de 32, encontrou 50%, depois calculou a metade da metade, que é 25%. Daí adicionou os valores correspondentes a 50% e 25%. Adicionou o 16 com 8 e também encontrou 24. Se for necessário, pausa o vídeo e copie a resposta na página 405. Número 2, página 406. Agora é sua vez. Quantos alunos afirmaram ingerir refrigerante diariamente? 25% dos alunos correspondem a 1 quarto. 1 quarto de quantos alunos? De 32. Como eu encontro 25%? Eu pego 32 e divido por 4. 8 alunos. A quarta parte nada mais é que dividir por 4. 25% é a quarta parte, 32 dividido por 4, 8 alunos ingerem refrigerante diariamente. Na letra B, quantos alunos consomem legumes diariamente? Na tabela
da página anterior, nós vimos que são 50% dos alunos. 50% é o quê? A metade. Como você encontra 50%? Eu já dei a dica. É só dividir por 2. 32 dividido por 2, 16 alunos consomem legumes diariamente. Agora, a questão número 3. Como você pode proceder para calcular a seguinte porcentagem de determinado número? Como encontrar 15%? Você pode calcular 10% desse número, dividindo, por 10, e em seguida calcular a metade de 10%, dividindo por 2. Então, e adicionar os dois resultados. Então, essa é uma das maneiras de encontrar 15%. Calcular 10% desse número e, em seguida, calcular a metade, 5%, pegando o resultado e dividindo por 2. E depois adicionando os dois resultados. Letra B. Como encontrar 30%? Calcular 10% desse número, dividindo o número por 10 e, em seguida, multiplicar o valor encontrado por 3, porque aí 10% vezes 3 fica 30%. Agora, na letra C, como encontrar 40% de um determinado valor? Você vai calcular 10% desse número, dividindo o número por 10 e, em seguida, multiplicar o valor encontrado por 4, porque 10% vezes 4, você encontra aí 40%. Exercício número 1. Sabendo que 10% representam 10 em cada 100, interprete as porcentagens abaixo. Então, nós vamos seguir esse raciocínio. 10%, 10 em cada 100. Vamos lá. 20%, 20 em cada 100. 30%, 30 em cada 100. 25%, 25 em cada 100. 48%, 48 em cada 100. 90%, 90 em cada 100. 100%, 100 em cada 100. Número 2. Calcule as porcentagens indicadas. Registre a seguir a estratégia adotada. Vamos lá. Como na letra A nós temos 10% de 300. Eu já expliquei. Para encontrar 10%, 10% é a 10ª parte de 100. É só dividir por 10. 300 dividido por 10, 30. 10% de 300 é 30. Bem fácil. Na letra B, 20% de 300. Como você vai encontrar o 20%? 20% é a 5ª parte de 100%. Então, para encontrar 20%, é só dividir 300 por quem? Por 5. 300 dividido por 5, 60. Agora, como encontrar na letra C 30% de 300? Primeiro, eu vou dividir por 10, encontrar 10%, depois eu multiplico por 3 e encontro 30%, como nós vimos na questão número 3. 300 dividido por 10, 30. Então, nós sabemos que esse 30, ele corresponde a 10%. Certinho? Agora, eu multiplico por 3 e aqui fica quanto? 90, que equivale a 30%. Agora, como encontrar 15% de 400? Eu pego 400, divido por 10 e encontro 40. Isso aqui equivale a 10%. Eu peguei o 40 e dividi por 2. Descobri que 40 dividido por 2 é exatamente 20. Esse 20 equivale a 5%. 20 mais 40, 60. 60 é quanto? 15%. Agora, na letra E, como encontrar 25% de 400? 25% é a 4ª
parte de 100%. Então, toda vez que for para encontrar 25%, é só dividir por quem? Por 4. Então, 25% é a quarta parte de 100%. Então, 400 você divide por 4, porque 25% é a quarta parte, fica 100. 400 dividido por 4, 100%. Agora, aqui na letra F, 32%. Eu fiz um cálculo primeiro. Eu peguei 400, dividi por 10. Encontrei aqui, então, 10%. Como eu quero 30%, eu peguei 10%, que é 40, multipliquei por 3. Descobri, então, que 120 corresponde a 30%, certo? Agora, eu peguei 400, dividi por 100. Quando eu divido por 100, eu estou encontrando 1%. 1% é a centésima parte de 100%. Então, 400 dividido por 100, 4. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu quero 32%. 4 vezes 2, 8. 8 corresponde a 2%. Como eu quero 32, 120 corresponde a 30%. 8 corresponde a 2%. Agora é só adicionar. Aí eu tenho que 32% é 120 mais 8, que fica 128. Por hoje é só. Amanhã nós vamos continuar com porcentagem. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los, em tirar as dúvidas. Por hoje é só. Tchau, tchau!